programa atual está de volta e vai falar de um assunto muito interessante nesse momento que a gente está vivendo. Você está se sentindo ansioso? Você sabe realmente o que significa ansiedade? O que de fato a gente sente quando tem ansiedade? Será que é comum ficarmos ansiosos? Pois é, são tantas perguntas, né? Tantas dúvidas. Por isso nós convidamos um psicólogo para falar sobre o assunto. Olá pessoal, sou Sâmio Paiva, sou psicólogo e gostaria de conversar com vocês sobre a ansiedade, né? Estamos vivendo um momento de profundas mudanças no nosso dia a dia, né? Até mesmo na relação com o outro, tá? Nessa travessia de crise é um caminho solitário, mas ela pode ser mais leve se a gente compreende as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Então, quando falamos sobre a ansiedade, a gente já fica assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo, o que seria, né? As dicas, a gente já fica ansioso só em saber que vamos falar sobre ela, né? Mas eu gostaria de falar com vocês que a ansiedade, ela é 100% normal, né? Mas qual é o detalhe, né? Então, se ela é 100% normal, eu posso senti-la, né? Eu tenho, né, naturalmente, tenho esse sentimento, né? Então, o que eu posso explicar melhor sobre o que seria que deixa a gente tão preocupado quando se fala em ansiedade, né? Então, temos um mecanismo onde a gente se depara com um problema, né? E a gente espera um desfecho desse problema. E aí a gente, quando se depara com um determinado problema, a gente pede, né, aciona, né, a nossa inteligência para que ela nos dê ferramentas para que a gente possa resolver esse problema da melhor forma possível e chegue a esse desfecho, fechando esse circuito, né, e aí a gente segue em frente, né? Mas quando isso não acontece, a nossa ansiedade ela é mantida. E o estresse é instalado diante disso, né? E aí a gente começa a ter alterações do nosso comportamento, da nossa memória, até mesmo da nossa própria inteligência, certo? Então, nesse tempo de pandemia do SARS-CoV-2, a gente vai vivenciando, né, uma ansiedade em comum. E aí, muitas das vezes, essa é repetitivo, é monótono, e a gente vai gerando várias questões, várias situações que a gente não consegue encontrar alguma solução. E isso, de alguma forma, vai prejudicando a nossa saúde, até mesmo baixando a nossa imunidade. Então, não é algo tão simples, né? E que a gente precisa, sim, ser avaliado por profissional qualificado. Então, a gente tem o psicólogo, a gente tem o psiquiatra, né, como exemplos que vocês podem buscar essa ajuda, né, seja ela de forma online ou até mesmo numa emergência hospitalar, que também é uma forma da gente tentar buscar orientações sobre o que a gente está sentindo. Então, eu gostaria de identificar 5 sinais mais comuns que a gente possa encontrar para identificar a ansiedade, né, como algo disfuncional, né? Então, a gente pode colocar como primeiro sinal o excesso de preocupações, né? O excesso de preocupações, constantes sofrimentos, a gente fica a todo momento nesse desgaste, querendo resolver tudo, né? E muitas das vezes a gente se depara com uma procrastinação, a gente se depara deixando isso para fazer depois, e quando a gente vê, está no acúmulo de coisas para fazer em aberto. Então, dentro de casa, nesse tempo de isolamento, a gente também se preocupa com o que está acontecendo lá fora e, às vezes, a gente vai deixando de mão algumas coisas dentro de casa e quando a gente vê, parece que as coisas não andam, né? Acredito muitas das vezes que a tarefa de casa, ela nunca termina, né? A gente é como se estivesse enxugando gelo, sempre tem alguma coisa ali para fazer. E aí, então, esse primeiro sinal de excesso de preocupações é importante que a gente observe, né? Um segundo sinal seria a questão do pânico, né? Então, a gente pode dizer que a ansiedade, ela não gera pânico, né? A síndrome do pânico, né? Mas a síndrome do pânico, ela está relacionada à questão da ansiedade.
né? Mas o pânico que eu gostaria de destacar com vocês é nessa questão de muitas das vezes o medo, né? Daquilo acontecer, de eu sentir aquilo novamente. Então a gente começa a criar artifícios para que a gente não consiga controlar aquilo que a gente está sentindo, né? Então lembrando que o pânico, além do medo em si, ele tem os seus sintomas físicos, os seus sintomas psicológicos e pode ser muito prejudicial à sua saúde, né? Então, nesse terceiro sinal que eu gostaria de falar com vocês são sobre os sintomas físicos que a ansiedade ela pode trazer, né? Então, é importante a gente perceber esses sinais no nosso corpo, né? Como a questão de tremor, de fadiga, da falta de ar, suor excessivo, né? A gente vai observar a garganta trancada, a gente pode observar problemas digestivos, né? E também a questão de problemas abdominais, né? Então, o mais comum desses sintomas físicos, eu destaco ele como o quarto sinal, que seria a questão dos sintomas digestivos, né? E muitas das vezes eles apresentam, né, essas mudanças no nosso organismo, né, na nossa digestão, uma má digestão, a presença de azia, de úlceras, gastrites. Então, esses são sinais que a gente vai observar nesse olhar dos sintomas digestivos. E por último, como quinto sinal, é a gente comer de forma compulsiva, excessivo, né? A gente querer toda hora estar comendo, mas a preocupação maior é comer algo que não seja saudável. Então essa é a maior preocupação do excesso de comida, né? Que a gente possa ali estar se alimentando e também o uso do abusivo do doce, né? Muitas das vezes a gente fica ali querendo saciar aquele sentimento, aquele momento, pelo menos que seja aquela ação temporária, né? Então que a gente possa perceber que o excesso disso é ligar a luzinha vermelha que precisa ser avaliado de uma forma melhor. Então que a gente possa perceber que a saúde mental ela é a maior preocupação nesse tempo também de pandemia, até mesmo mais do que o próprio vírus, no meu olhar, diante dos atendimentos que eu tenho tido e agradeço de poder estar conversando com vocês mais este momento. Um forte abraço para todos. Obrigada, Sâmio Paiva, né, pelas palavras. Eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas a entenderem um pouco esse processo que a gente vive nos dias de hoje. O programa atual vai para um breve intervalo comercial e no próximo bloco, que tal organizarmos a nossa cozinha? Vai fazer toda a diferença.